Bem-vindo ao canal Noites Sobrenaturais. Não tenha medo. Inscreva-se. Deixe seu like. Canal de entretenimento com conteúdos exclusivos. A noite do encourado. A poeira fina e avermelhada da estrada de Passavento grudava nas solas das sandálias de couro de Mateus, levantando a cada passo um tênue véu que a brisa noturna dissipava lentamente. O ar seco do sertão, usualmente perfumado pela florada efêmera do cacto mandacaru e o aroma terroso da jurema, carregava naquela noite uma estranha pesantez, um prenúncio sutil de algo sinistro. As estrelas, que em outras noites brilhavam com uma intensidade quase palpável no céu despoluído, pareciam hoje mais distantes, ofuscadas por uma neblina fantasmagórica que pairava sobre a caatinga rala. A vila, um aglomerado de casas de taipa com telhados de barro avermelhado, já havia se recolhido sob o manto escuro da noite. Apenas o latido distante de um cachorro faminto e o ocasional coachar de um cururu quebrava o silêncio opressor. Mas para Mateus, esse silêncio era enganoso, mascarando uma tensão palpável que ele sentia em cada fibra de seu corpo. O medo, como uma sombra rastejante, havia se insinuado na rotina pacata da comunidade, alimentado por encontros furtivos e sussurros apavorados sobre o encourado. A lembrança de Maria era um refúgio em meio a essa crescente angústia. Seus cabelos longos e escuros como a asa da graúna, emoldurando um rosto de traços delicados e um sorriso capaz de iluminar até a mais escura das noites, ainda dançavam em sua mente. O calor de suas mãos entre as suas, a doçura de suas palavras de despedida, era um escudo contra a frieza que parecia emanar da própria noite. Ele apertou no bolso da camisa a pequena boneca de pano que ela havia feito para lhe dar sorte, sentindo o toque familiar do tecido áspero sob seus dedos. A estrada serpenteava entre a vegetação rústica, onde os mandacaros, com seus braços espinhosos erguidos para o céu, pareciam figuras fantasmagóricas na penumbra. As sombras projetadas pela lua minguante dançavam e se alongavam, transformando árvores retorcidas em monstros imaginários. Cada ruído da mata, o farfalhar de um pequeno animal na folhagem seca, o estalar de um galho sob o vento, fazia o coração de Mateus acelerar, a mão buscando instintivamente o cabo de sua faca de roça presa à cintura. Foi ao contornar uma curva fechada, onde a vegetação se adensava e a escuridão parecia mais impenetrável, que a sombra se materializou. Não houve um som que anunciasse sua chegada, apenas a súbita presença de uma forma mais escura que a própria noite, bloqueando o estreito caminho. A figura era alta e desgarbada, seus contornos vagos sob os farrapos escuros que a envolviam, como se tivesse sido tecida com a própria escuridão. O odor fétido atingiu Mateus como um golpe físico, fazendo-o cambalear para trás. Era uma mistura nauseante de doçura enjoativa, como a de frutas demasiado maduras, e um fundo pútrido que lembrava a carne esquecida ao sol. Uma nota metálica sutil, quase um gosto na boca, completava aquela tríade olfativa da morte. Seus instintos mais primários gritaram perigo. Os olhos da criatura emergiram das sombras do rosto, 2 pontos de um brilho vermelho opaco, como brasas que perderam o calor mas mantiveram a ameaça. Eram fixos, sem piscar, e pareciam perfurar a alma de Mateus, revelando uma fome insaciável e uma maldade ancestral. Naquele instante, as histórias contadas pelos mais velhos, antes tidas como contos assustadores, ganharam uma realidade palpável e aterrorizante. Ele estava diante do encourado, a lenda que assombrava os sonhos de Passavento. Seu coração batia como um pássaro preso em uma gaiola, mas a imagem vívida do sorriso de Maria, a promessa de um futuro juntos, acendeu uma teimosa chama de coragem em meio ao pânico. Sua mão direita apertou com força o pequeno crucifixo de madeira de jambeiro que ela lhe havia dado, a madeira lisa e quente contra sua pele suada, buscando na simplicidade do objeto alguma forma de proteção contra aquela presença sinistra. Lentamente, como se emergisse de um pesadelo, a sombra estendeu uma mão. Era pálida, quase translúcida à luz fraca da lua, revelando o contorno fino dos ossos sob a pele. Os dedos eram longos e afilados, terminando em unhas escuras e pontiagudas, semelhantes a garras. A ponta dos dedos parecia vibrar levemente, ansiosa por tocar sua carne, por reivindicar sua vida. O cheiro da morte pairava entre eles. O que Mateus fará diante dessa ameaça iminente? O ar entre Mateus e o encourado tornou-se denso, quase palpável, carregado de uma tensão invisível que prendia a respiração. O silêncio que se seguiu à aparição da criatura era opressor, amplificado pela vastidão da noite sertaneja.
Nenhum som de grilos, nenhum sussurro do vento nas folhas. Apenas o batimento acelerado do coração de Mateus ecoando em seus próprios ouvidos e o silêncio espectral que emanava da figura sombria à sua frente. Os olhos vermelhos opacos do encourado permaneceram fixos em Mateus, perfurando a escuridão e parecendo sondar a própria essência de sua alma. Não havia pressa em seu olhar, apenas uma fome fria e paciente, como a de um predador que sabe que sua presa não tem escapatória. A mão pálida, estendida em sua direção, pairava no ar, os dedos finos e ossudos movendo-se ligeiramente, como se estivessem tateando o espaço entre eles, ansiosos pelo contato. Mateus sentia o medo como um nó gelado em seu estômago, mas a visão daquela mão espectral despertou nele uma reação instintiva de recuo. Seus pés se moveram involuntariamente, arrastando-se na poeira da estrada, criando um som sutil que quebrava o silêncio. Ele se afastou alguns passos, mantendo os olhos fixos na criatura, a mente trabalhando freneticamente em busca de uma saída. A pequena cruz de madeira em sua mão direita era apertada com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Era um símbolo de sua fé, a única arma que ele possuía contra o desconhecido. Ele elevou o crucifixo ligeiramente, como se oferecendo como uma barreira entre ele e a criatura, observando atentamente qualquer reação do encourado. Havia uma esperança tênue de que aquele símbolo sagrado pudesse ter algum efeito, mesmo que as lendas locais não mencionassem tal vulnerabilidade. Naquele momento de confronto silencioso, o cheiro fétido do encourado se intensificou, invadindo as narinas de Mateus com uma pungência ainda maior. Era um odor que falava de morte e decomposição, uma lembrança constante da natureza profana da criatura. Mateus prendeu a respiração, tentando não sucumbir à náusea, enquanto seus olhos varriam o ambiente desesperadamente. A escuridão da caatinga oferecia poucos esconderijos, e a vastidão da noite parecia isolá-lo ainda mais da ajuda. A tensão entre eles era quase palpável, como uma corda esticada ao limite. O encourado permanecia imóvel, observando a reação de Mateus com uma paciência sinistra. Mateus, por sua vez, agarrava-se à sua fé e buscava freneticamente por uma estratégia, por qualquer sinal de fraqueza na postura da criatura. O silêncio da estrada deserta era agora um campo de batalha silencioso, onde o medo e a esperança se enfrentavam sob o olhar frio e faminto do encourado. Aquele era o instante crucial, a calmaria antes da tempestade, onde a próxima ação de Mateus poderia significar a vida ou a morte. O silêncio opressor da estrada deserta foi finalmente quebrado por um movimento lento e deliberado do encourado. Após a breve hesitação de Mateus e a elevação hesitante do crucifixo, a criatura pareceu desconsiderar o símbolo de fé com uma indiferença fria e aterradora. Seus olhos vermelhos opacos permaneceram fixos em Mateus, sem qualquer sinal de perturbação ou repulsa. Com uma cadência sinistra, o encourado começou a avançar. Seus pés, mal visíveis sob os farrapos escuros, roçavam a poeira da estrada, levantando um tênue rastro que a brisa noturna dissipava quase imediatamente. Não havia pressa em seu movimento, apenas uma certeza metódica, como a de um predador que encurrala sua presa com a convicção de que a fuga é impossível. Cada passo lento e constante parecia encurtar a distância entre a vida e a morte para Mateus. A mão pálida, que antes pairava no ar como uma promessa gelada, agora se movia em sincronia com o avanço da criatura, estendida em direção ao peito de Mateus. Os dedos longos e ossudos se flexionavam levemente, como se estivessem tateando o ar, ansiosos por encontrar sua marca. As unhas escuras e pontiagudas brilhavam fracamente à luz da lua, evocando a imagem de garras afiadas prontas para rasgar a carne. O cheiro fétido que emanava do encourado se intensificava a cada passo, tornando-se quase sufocante. Mateus sentia o gosto acre da decomposição na boca, e a náusea ameaçava dominá-lo. Era um odor que falava de túmulos e sangue coagulado, uma aura de morte que o envolvia e diminuía suas chances de escapar. Enquanto a criatura se aproximava, Mateus podia distinguir mais detalhes de sua aparência macabra. O rosto, antes um borrão sombrio, revelava agora traços angulosos e cadavéricos. As maçãs do rosto eram proeminentes, e as órbitas oculares profundas davam a seus olhos vermelhos uma intensidade ainda maior. Sua boca era uma linha fina e escura, mas Mateus podia vislumbrar o brilho fugaz de dentes anormalmente longos e pontiagudos quando a luz da lua os alcançava brevemente. A proximidade do encourado era física e psíquica. Mateus sentia o frio que irradiava da criatura, uma ausência de calor vital que contrastava com o ar morno da noite sertaneja. Era um frio que penetrava seus ossos, anunciando o toque da morte. A ameaça não era mais uma sombra distante, era uma presença palpável,
Um perigo iminente que se movia com uma determinação inexorável em sua direção. A promessa gelada da mão espectral parecia prestes a se concretizar. O tempo para a hesitação havia acabado. Mateus precisava agir. Diante do avanço lento e inexorável do encourado, com a mão espectral estendida como um prenúncio de seu ataque, o medo que paralisava Mateus começou a ceder lugar a uma urgência desesperada. A proximidade da criatura, o cheiro nauseabundo da morte e o brilho faminto em seus olhos vermelhos dissiparam a hesitação. Aquele era um instante crucial, a encruzilhada onde a passividade significava a morte certa. Seus dedos apertaram ainda mais o crucifixo de madeira, buscando nele não apenas proteção espiritual, mas também um ponto de apoio físico em meio ao turbilhão de terror. Sua mente, antes turva pelo pânico, começou a trabalhar freneticamente, buscando qualquer fragmento de conhecimento, qualquer sussurro de lenda que pudesse oferecer uma saída. As histórias de Dona Severina sobre a aversão de certas criaturas a símbolos sagrados ecoavam em sua memória, mas a indiferença do encourado ao crucifixo até então lançava uma sombra de dúvida sobre essa esperança. Seus olhos percorreram a escuridão ao redor, buscando desesperadamente por algo que pudesse usar, qualquer elemento do ambiente que pudesse lhe oferecer uma vantagem. A estrada poeirenta não oferecia abrigo, e a vegetação rala da caatinga parecia impenetrável na penumbra. A faca de roça presa à sua cintura pareceu terrivelmente inadequada contra uma criatura sobrenatural. Uma fagulha de uma lembrança distante acendeu em sua mente, a velha igreja de São Miguel, a água benta abençoada pelo padre Joaquim. A ideia surgiu como um raio de esperança em meio à escuridão. Se a fé em sua forma mais pura não havia surtido efeito, talvez a manifestação física dessa fé, imbuída da bênção divina, pudesse perturbar ou repelir o encourado. A distância até a vila parecia imensa naquele momento, mas a semente da ideia havia sido plantada. Fugir em direção à igreja poderia ser sua única chance, sua única esperança de encontrar um refúgio seguro ou uma arma eficaz contra aquela abominação. Enquanto o encourado continuava seu avanço lento e constante, Mateus tomou uma decisão. Ele não esperaria passivamente pelo toque gelado daquela mão espectral. Ele precisava ganhar tempo, criar distância e tentar alcançar a proteção da igreja e da água benta. Com um movimento brusco, Mateus soltou a mão do crucifixo, levando-a rapidamente à cintura para empunhar sua faca de roça. Não era uma arma para ferir uma criatura como aquela, ele sabia, mas poderia servir para um último ato de defesa, para tentar impedir o ataque inicial e ganhar alguns preciosos segundos para sua fuga desesperada pela escuridão da noite. A lâmina fria do aço em sua mão ofereceu uma pequena dose de confiança em meio ao terror avassalador. A fuga em direção à esperança, por mais tênue que fosse, havia começado. Com a faca de roça firmemente empunhada em sua mão direita, Mateus agiu com a urgência do desespero. Em vez de confrontar diretamente o encourado, ele girou sobre os calcanhares e disparou pela estrada na direção oposta de onde a criatura se aproximava. Cada passo era impulsionado pelo medo visceral e pela tênue esperança de alcançar a segurança da vila e da igreja de São Miguel. Seus pés batiam com força na poeira da estrada, levantando nuvens densas que obscureciam seus tornozelos e dificultavam sua visão. A respiração saía em baforadas irregulares, queimando seus pulmões com um esforço repentino. O som de sua corrida ecoava no silêncio da noite, um ritmo frenético que contrastava com a lentidão sinistra do avanço do encourado. A escuridão da caatinga parecia engolir-lo, as sombras das árvores retorcidas e dos mandacarus esguios se fundindo em um borrão ameaçador. Galhos secos chicoteavam seu rosto e braços, e pedras soltas ameaçavam torcer seus tornozelos a cada instante. Mas Mateus não diminuiu o ritmo, impulsionado pela imagem da mão espectral que se estendera em sua direção e pelo cheiro nauseabundo da morte que pairava em seu encalço. Olhou para trás brevemente, apenas para vislumbrar a silhueta alta e esguia do encourado ainda parado no meio da estrada. A criatura não parecia apressada, observando sua fuga com uma paciência aterradora. Essa visão gelou o sangue de Mateus, mas também acendeu nele uma determinação ainda maior de não ser uma presa fácil. A faca de roça em sua mão era um conforto ilusório, mas ele a segurava com firmeza, pronto para se defender caso fosse alcançado.
Não tinha ilusões de que poderia ferir aquela criatura sobrenatural, mas talvez pudesse ganhar alguns segundos preciosos, o suficiente para gritar por ajuda caso estivesse perto da vila. A distância parecia se estender infinitamente. Cada curva da estrada trazia consigo a esperança de avistar as primeiras luzes da vila, mas apenas a escuridão implacável da noite o recebia. Seus músculos gritavam de cansaço, e seus pulmões ardiam, mas ele continuava correndo, impulsionado pela força do desespero e pela tênue chama da esperança. O som de seus próprios passos era o único acompanhamento em sua fuga desesperada. Ele não conseguia ouvir nenhum sinal de que o encourado perseguia ativamente, mas a sensação de sua presença sinistra pairava sobre ele, como uma sombra invisível que o seguia de perto. A corrida na escuridão era uma luta contra o tempo e contra um terror implacável que parecia transcender as leis da natureza. A esperança de alcançar a segurança da vila era a única coisa que o impedia de sucumbir ao medo e à exaustão. Apesar da corrida desesperada de Mateus, o encourado não se lançou em uma perseguição frenética e barulhenta. Em vez disso, uma sinistra sensação de que a criatura o seguia de perto, de forma silenciosa e implacável, pairava sobre ele como um sudário invisível. Mateus não ouvia o farfalhar de passos apressados na poeira da estrada, nem o som gutural de sua respiração. O silêncio da noite permanecia quase intacto, o que tornava a certeza da perseguição ainda mais perturbadora. Era como se o encourado não precisasse correr, como se sua natureza sobrenatural lhe permitisse acompanhar sua presa sem o esforço físico. A ausência de som de seus movimentos criava uma atmosfera de terror ainda maior, sugerindo uma presença fantasmagórica que deslizava pelas sombras, invisível e inaudível, mas sempre por perto. A cada olhar furtivo para trás, entre as baforadas de ar quente que escapavam de seus pulmões, Mateus não via a figura esguia do encourado correndo em sua direção. A estrada permanecia deserta sob a luz pálida da lua, mas a sensação opressora de estar sendo observado, o calafrio constante que percorria sua espinha, eram evidências inegáveis de que não estava sozinho. Era como se os próprios sussurros do vento carregassem a presença fria da criatura. O cheiro fétido, embora um pouco menos intenso devido à distância que Mateus havia conseguido percorrer, ainda pairava no ar, uma lembrança constante da ameaça que o perseguia. Era como se o próprio ar estivesse impregnado da essência pútrida do encourado, seguindo-o como uma nuvem invisível. A faca de roça em sua mão tremia levemente, um reflexo do cansaço e do medo que o consumiam. Ele sabia que aquela lâmina era inútil contra a criatura, mas o ato de segurá-la firmemente lhe dava uma pequena dose de conforto psicológico, a ilusão de ter alguma forma de defesa. A escuridão da caatinga parecia conspirar com o encourado. As sombras das árvores e dos arbustos ganhavam formas ameaçadoras, e cada ruído sutil da mata, o coachar distante de um sapo, o estalar de um galho, o fazia sobressaltar, imaginando que a criatura havia se aproximado silenciosamente. A perseguição silenciosa era uma tortura psicológica. A incerteza de quando e como o encourado atacaria mantinha Mateus em um estado constante de alerta, consumindo suas energias e minando sua esperança. A ausência de som da criatura era mais aterrorizante do que qualquer grito ou ruído de passos, pois sugeria um poder sobrenatural, uma capacidade de se mover na sombra sem ser detectado. Mateus corria não apenas com as pernas, mas também com a mente atormentada pela certeza de que a sombra do encourado o assombrava a cada passo na escuridão da noite. Após o que pareceu uma eternidade de fuga angustiante na escuridão implacável, um brilho tênue começou a romper a escuridão à frente. Inicialmente, era apenas um pálido espectro na linha do horizonte, quase indistinguível das estrelas mais fracas. Mas, à medida que Mateus cambaleava pela estrada poeirenta, com os pulmões em brasa e as pernas implorando por descanso, o brilho se intensificou gradualmente, transformando-se em pontos amarelos e vacilantes que piscavam na distância. As primeiras luzes da vila de Passavento. A visão, por mais fraca que fosse, injetou uma nova onda de adrenalina em seu corpo exausto. Era como avistar a costa após uma longa e tempestuosa travessia marítima. A esperança, que havia se tornado uma chama bruxuleante sob o peso do medo, reacendeu-se com mais vigor. Com um esforço renovado, Mateus forçou seus músculos doloridos a continuar correndo. A cada passo hesitante, as luzes da vila se tornavam mais definidas, revelando a silhueta escura dos telhados de barro e a forma indistinta de algumas casas mais próximas da estrada. O som distante de um galo cantando, um prenúncio do amanhecer, chegou aos seus ouvidos como uma melodia celestial. A presença opressora do encourado, embora ainda sentida como uma sombra fria em sua mente, pareceu recuar ligeiramente com a aproximação da civilização.
A escuridão parecia menos densa perto das luzes da vila, como se a própria presença humana e a promessa de comunidade oferecessem uma barreira tênue contra a criatura da noite. Ao se aproximar das primeiras casas, Mateus começou a gritar por ajuda, sua voz rouca e embargada pelo cansaço e pelo medo. Socorro! Alguém me ajude! O encourado! Suas palavras rasgaram o silêncio da madrugada, ecoando pelas ruas desertas da vila. As luzes em algumas janelas começaram a se mover, hesitantes a princípio, mas ganhando urgência à medida que seus gritos desesperados se tornavam mais audíveis. Sombras vacilavam por trás das cortinas, e o rangido de portas de madeira se abrindo podia ser ouvido na distância. A visão da vila, com suas luzes trêmulas e a promessa de segurança, era um bálsamo para a alma atormentada de Mateus. Ele cambaleou em direção à primeira casa que encontrou, a da velha Zefa, conhecida por sua fé inabalável e suas novenas fervorosas. A faca de roça ainda apertada em sua mão era um lembrete constante do perigo que o perseguia, mas a proximidade da ajuda humana e a luz da vida pulsando nas janelas da vila eram a esperança que o impulsionava adiante. A chegada à vila era tênue, incerta, mas representava a primeira batalha vencida contra a escuridão da noite. Mateus cambaleou até a porta da casa de Dona Zefa, batendo com força e desespero com a mão livre, enquanto a outra ainda segurava a faca de roça como um amuleto precário. Dona Zefa, por favor, abra. É o Mateus. O encourado está atrás de mim. Sua voz estava rouca e embargada, carregada do terror da perseguição. Após alguns momentos de apreensão silenciosa, a luz vacilante de uma vela surgiu por trás da fresta da porta de madeira maciça. O trinco rangeu, e a porta se abriu lentamente, revelando o rosto enrugado e preocupado de Dona Zefa, seus olhos arregalados pela surpresa e pelo medo ao ver o estado de Mateus. Ela vestia uma camisola de algodão branca e segurava a vela trêmula, iluminando seu rosto marcado pelo tempo e pela fé. Meu Deus, Mateus! O que aconteceu? Entre, menino, entre depressa! Sua voz era um sussurro urgente, carregado de preocupação. Ela o puxou para dentro da pequena casa de taipa, o aroma familiar de ervas secas e café forte envolvendo Mateus como um abraço reconfortante, um contraste gritante com o cheiro pútrido que o havia perseguido pela estrada. Dona Zefa fechou a porta rapidamente, trancando-a com um ferrolho pesado que soou como um trovão no silêncio da madrugada. Ela observou com atenção, notando suas roupas empoeiradas, o rosto pálido e suado, o terror estampado em seus olhos. O encourado? Você o viu, Mateus? Ele assentiu freneticamente, a respiração ainda ofegante. Sim, Dona Zefa. Ele estava na estrada. Me perseguiu até aqui. Eu preciso de ajuda, por favor. A luz da vela lançava sombras dançantes pelas paredes de taipa da pequena sala, iluminando os santos de madeira em seus nichos, os rosários pendurados e as garrafas com água benta sobre a mesa. A fé permeava aquele lar simples, oferecendo um contraste espiritual com a maldade que espreitava do lado de fora. Enquanto Mateus tentava recuperar o fôlego, outros moradores da vila, despertados por seus gritos, começaram a se aproximar, hesitantes e curiosos, com lampiões e velas tremulando na escuridão. Seus rostos sonolentos e preocupados se aglomeravam na porta, buscando entender o que estava acontecendo. O que houve, Mateus? O que está acontecendo? Perguntou seu Elias, o barbeiro da vila, com a voz ainda rouca de sono, segurando um lampião a óleo que lançava sombras alongadas em seu rosto. O refúgio na casa de Dona Zefa era precário, uma ilha de luz e calor humano cercada pela escuridão da noite e pela ameaça invisível do encourado. A fé e a solidariedade dos moradores da vila eram sua única defesa naquele momento, uma barreira tênue entre a segurança e o terror que ainda pairava do lado de fora, esperando nas sombras. A madrugada em Passavento havia sido violentamente despertada, e o medo que rondava a vila finalmente encontrara um rosto. A notícia da aparição do encourado e da perseguição a Mateus espalhou-se pela pequena vila de Passavento como um incêndio na vegetação seca. As vozes trêmulas e sussurradas dos moradores despertos ecoavam pelas ruas desertas, quebrando a quietude da madrugada. Homens e mulheres, ainda vestindo suas roupas de dormir e carregando lampiões e velas hesitantes, convergiam para a casa de Dona Zefa, seus rostos pálidos iluminados pela curiosidade e pelo medo. A pequena sala de taipa da benzedeira logo se tornou um ponto de encontro improvisado, superlotada de vizinhos apreensivos. O ar estava carregado da fumaça das velas, do cheiro de terra úmida trazido pelos pés descalços e da respiração ansiosa dos presentes. Os olhares se voltavam para Mateus, que, amparado por Dona Zefa,
Tentava recuperar o fôlego e relatar os horrores da noite. Sua voz, ainda embargada e rouca, descreveu a aparição súbita da sombra na estrada, o cheiro nauseabundo da morte, os olhos vermelhos e famintos do encourado e a mão espectral que se estendera em sua direção. Cada palavra era recebida com suspiros de horror e olhares arregalados. O medo, que antes era um sussurro nas sombras, agora ganhava voz e forma nos relatos de Mateus. Seu Elias, o barbeiro, com o rosto ainda marcado pelas linhas do travesseiro, apertava firmemente um terçado enferrujado que encontrara apressadamente. Dona Antônia, a parteira da vila, segurava um rosário entre os dedos trêmulos, seus lábios murmurando orações silenciosas. Os mais jovens se agarravam às saias de suas mães, seus olhos arregalados absorvendo a atmosfera de terror. A discussão logo se intensificou. Alguns defendiam que Mateus havia sido vítima de sua própria imaginação, que o cansaço e o medo da noite lhe haviam pregado uma peça. Mas a convicção em sua voz e o terror genuíno em seus olhos convenciam a maioria de que a ameaça era real e iminente. Precisamos fazer alguma coisa, disse seu Joaquim, o fazendeiro mais velho da vila, sua voz grave e ponderada rompendo o murmúrio ansioso. Se o encourado realmente apareceu, não podemos ficar aqui esperando que ele ataque novamente. Várias sugestões surgiram, hesitantes e incertas. Alguns propunham tocar os sinos da pequena igreja para alertar toda a comunidade. Outros falavam em se barricar em suas casas e esperar o amanhecer. Dona Severina, a curandeira da vila, com seus olhos sábios e penetrantes, escutava atentamente, seu rosto marcado por uma profunda preocupação. Ela conhecia as lendas do encourado melhor do que ninguém e sabia que enfrentar aquela criatura não seria tarefa fácil. A pequena casa de Dona Zefa se tornou o epicentro de uma reunião tensa e improvisada, onde o medo se misturava à necessidade de ação. A luz vacilante das velas iluminava rostos preocupados e a urgência de encontrar uma solução antes que a sombra da noite trouxesse consigo o terror novamente. A madrugada em Passavento havia se tornado um momento de crise, unindo os moradores em um temor compartilhado e na busca desesperada por proteção contra a ameaça ancestral que espreitava na escuridão. Em meio ao burburinho ansioso e às sugestões hesitantes que preenchiam a pequena casa de Dona Zefa, a voz calma e firme de Dona Severina finalmente se fez ouvir, silenciando o murmúrio apreensivo. Sua presença, marcada por rugas profundas que contavam histórias de muitas luas e olhos penetrantes que pareciam enxergar além do véu do mundo material, emanava uma autoridade natural, um respeito silencioso que todos na vila lhe dedicavam. Ela estava sentada em um banquinho de madeira no canto da sala, suas mãos calejadas repousando sobre o colo, observando atentamente o desenrolar da reunião improvisada. Quando falou, sua voz, embora suave, carregava o peso da experiência e do conhecimento ancestral. O medo é um companheiro perigoso, disse ela, seus olhos percorrendo os rostos preocupados dos vizinhos. Ele nos paralisa, nos cega para soluções que podem estar ao nosso alcance. O que Mateus viu esta noite é sério, e não podemos ignorar a ameaça. Dona Severina então começou a compartilhar sua sabedoria, os fragmentos de conhecimento que haviam sido transmitidos a ela por seus antepassados, as tradições e os remédios da terra que poderiam oferecer alguma proteção contra o encourado. Ela falou sobre a importância de manter a fé inabalável, de rezar com fervor e de buscar a proteção dos santos. Lembrou a todos do poder da água benta da igreja de São Miguel, um símbolo de pureza e uma barreira contra as forças do mal. Mas sua sabedoria não se limitava à fé. Ela também falou sobre as plantas da caatinga, aquelas que possuíam propriedades especiais, capazes de repelir energias negativas e afastar criaturas malignas. Mencionou a arruda, com seu cheiro forte e penetrante, o comigo-ninguém-pode, com sua aura protetora, e o alho, cujo odor era repulsivo para muitas criaturas da noite em outras terras, embora sua eficácia contra o encourado fosse incerta. Precisamos nos preparar, continuou Dona Severina, sua voz ganhando um tom mais firme. Vamos benzer nossas casas com água benta, espalhar arruda e alho nas portas e janelas. As crianças e os mais velhos devem permanecer dentro de casa, em segurança. Os homens mais fortes, munidos de suas ferramentas e com fé em seus corações, precisam estar prontos para defender a vila. Ela instruiu alguns dos homens a irem até a igreja buscar mais água benta, enquanto outros deveriam colher as ervas protetoras nos arredores da vila. Sua liderança calma e suas palavras sábias começaram a dissipar um pouco do pânico inicial, substituindo-o por uma determinação hesitante. Naquela pequena casa iluminada pela luz vacilante das velas, Dona Severina se tornou o farol de esperança em meio à escuridão do medo. Sua sabedoria ancestral, enraizada na fé e no conhecimento da terra,
ofereciam caminho para enfrentar a ameaça do encourado, unindo os moradores de Passavento em uma luta pela sua segurança e pela sua paz. A anciã, com sua voz suave e seus olhos penetrantes, guiava a comunidade em direção a uma batalha desigual, onde a fé e os remédios da terra seriam suas principais armas contra a sombra da noite. Sob liderança serena e firme de Dona Severina, a pequena comunidade de Passavento começou a se mobilizar na fria madrugada. A notícia da aparição do encourado havia rompido a letargia da noite, substituindo o sono tranquilo por uma urgência tensa e silenciosa. Os moradores, guiados pelas instruções da anciã, formavam um exército improvisado, suas armas a fé, a sabedoria popular e as ferramentas do dia a dia. Um grupo de homens jovens e robustos, liderados por seu Elias e seu Joaquim, partiu em direção à modesta igreja de São Miguel. Seus lampiões a óleo cortavam a escuridão da madrugada, iluminando seus rostos determinados, embora marcados pela apreensão. Cada passo na estrada poeirenta era um ato de fé, uma busca por aquela água abençoada que Dona Severina acreditava ser uma arma poderosa contra a criatura da noite. O sino rachado da igreja, usualmente silencioso até o raiar do dia, permanecia mudo, mas a esperança de encontrar ali a proteção divina guiava seus passos. Enquanto isso, outras famílias se dispersavam pelos arredores da vila, munidas de cestos e facões, em busca das ervas protetoras mencionadas por Dona Severina. Mães ensinavam a seus filhos as folhas da arruda, reconhecíveis pelo cheiro forte e característico, e mostravam os arbustos do Comiguninguempode, com suas folhas verde escuras e lustrosas. O alho, com seus bulbos de aroma pungente, era desenterrado das pequenas hortas com uma urgência incomum. A caatinga, usualmente vista como fonte de subsistência, tornava-se agora um arsenal de defesa. Na casa de Dona Zefa, a atmosfera permanecia tensa, mas havia um senso crescente de propósito. As portas e janelas eram reforçadas com pedaços de madeira e trancas improvisadas. A água benta trazida da igreja era cuidadosamente distribuída em pequenos recipientes, pronta para ser aspergida nas soleiras e nos cantos das casas. Ramos de arruda e dentes de alho eram pendurados nas portas e janelas, exalando seus aromas na esperança de repelir a presença maligna. As crianças e os mais velhos eram reunidos nas casas mais seguras, envoltos em cobertores e em orações silenciosas. Seus olhos arregalados refletiam a apreensão dos adultos, mas a presença uns dos outros oferecia um mínimo de conforto em meio ao medo. Dona Severina circulava entre eles, oferecendo palavras de encorajamento e sussurrando rezas antigas, sua presença transmitindo uma calma surpreendente em meio ao caos. Os homens mais fortes, armados com facões, foices e terçados, se reuniam na pequena praça da vila, sob a luz vacilante dos lampiões. Seus rostos estavam sérios, marcados pela determinação e por uma ponta de medo do desconhecido. Eles não eram guerreiros, mas pais, maridos e irmãos prontos a defender suas famílias e seu lar contra a ameaça que pairava sobre Passavento. A madrugada fria testemunhava o nascimento de um exército improvisado, unido pela fé e pela necessidade de enfrentar a sombra que ousara perturbar a paz da sua comunidade. A espera pelo retorno da noite era carregada de uma tensão palpável, a esperança de proteção lutando contra o temor do inevitável confronto. Com os preparativos da madrugada concluídos, uma tensa vigília se instalou sobre a pequena vila de Passavento. As luzes trêmulas das velas e dos lampiões lançavam sombras dançantes nas paredes de taipa, criando um ambiente fantasmagórico que refletia a apreensão nos corações dos moradores. As portas e janelas, agora adornadas com ramos de arruda e dentes de alho, permaneciam firmemente trancadas, como barreiras frágeis contra uma ameaça invisível. Os homens da vila, reunidos na praça sob a liderança silenciosa de seu Joaquim, mantinham seus terçados e facões em punho, a lâmina fria do aço refletindo a luz vacilante dos lampiões. Seus rostos estavam sérios, marcados pela exaustão da madrugada e pela incerteza do que a noite traria. A conversa era mínima, quebrada apenas por sussurros ocasionais ou pelo tossir nervoso de alguém. Seus olhos varriam constantemente a escuridão que cercava a vila, atentos a qualquer sinal da presença do encourado. Nas casas, as famílias permaneciam reunidas, os mais velhos e as crianças envoltos em cobertores, seus olhos arregalados fixos nas sombras que se moviam nas paredes. As orações silenciosas eram um murmúrio constante, um pedido fervoroso por proteção contra a maldade que espreitava na noite. A água benta, guardada em pequenos recipientes, estava pronta para ser usada como um último recurso. Dona Severina circulava entre as casas, sua presença calma e reconfortante oferecendo um alívio momentâneo à tensão. Ela contava histórias antigas, lendas de outros tempos em que a vila havia enfrentado perigos e sobrevivido,
lembrando a todos da força da comunidade e da proteção que a fé poderia oferecer. Sua voz suave era um bálsamo em meio ao medo crescente. Mateus permanecia na casa de Dona Zefa, incapaz de encontrar descanso. A imagem dos olhos vermelhos do encourado e a sensação gelada de sua presença ainda o assombravam. Ele olhava fixamente para a porta trancada, imaginando a sombra esguia do lado de fora, esperando o momento de atacar. A faca de roça permanecia ao seu lado, um lembrete constante do perigo que ele havia enfrentado e que ainda pairava sobre a vila. A noite avançava lentamente, cada hora parecendo uma eternidade. O silêncio era interrompido apenas pelos sons familiares da madrugada, o canto distante de uma coruja, o latido de um cachorro, que agora pareciam carregar consigo uma nova camada de ameaça. Cada ruído era interpretado como um possível sinal da aproximação do encourado, mantendo os corações em alerta. A vigília era uma prova de resistência, uma batalha silenciosa contra o medo e a exaustão. Os moradores de Passavento, unidos por um perigo comum, aguardavam o desenrolar da noite, seus olhos abertos e seus corações em alerta, na esperança de que a luz do amanhecer trouxesse consigo a segurança e o fim da sombra que os assombrava. A fé era sua armadura, a comunidade seu escudo, e a tênue esperança de sobreviver à noite os mantinha firmes em sua vigília na escuridão. As horas da madrugada se arrastavam com a lentidão exasperante de um pesadelo, e uma falsa sensação de segurança começou a se insinuar nos corações cansados dos moradores de Passavento. O silêncio persistente do lado de fora das casas trancadas e a ausência de qualquer sinal direto do encourado fizeram alguns acreditarem que a criatura havia se afastado, talvez assustada pela união da comunidade e pelos preparativos defensivos. No entanto, essa tênue esperança começou a se dissipar com sinais sutis, quase imperceptíveis a princípio, mas que gradualmente se tornaram mais evidentes, reacendendo o medo que pairava sobre a vila. Um uivo distante, diferente do lamento familiar dos cães da região, ecoou pela escuridão, carregando consigo uma nota gutural e sinistra que arrepiou os pelos da nuca de muitos. O som pareceu vir das profundezas da caatinga, um lembrete de que a noite ainda pertencia a outras criaturas. O vento, que antes sussurrava suavemente entre as folhas, começou a ganhar intensidade, trazendo consigo um odor sutil, mas inconfundível, aquele cheiro pútrido e adocicado que Mateus havia sentido na estrada. O aroma, antes distante, agora se aproximava, permeando o ar dentro das casas trancadas e fazendo com que narizes se contraíssem em repulsa e temor. A presença do encourado parecia se aproximar novamente, invisível, mas olfativamente inegável. Cachorros, que antes latiam nervosamente a qualquer ruído, agora se encolhiam em silêncio nos cantos das casas, seus pelos eriçados e seus olhos fixos nas portas, como se pudessem sentir a presença maligna se aproximando. Esse silêncio incomum dos animais, usualmente barulhentos, era um presságio sombrio, um sinal de que algo estava errado. Nas ruas desertas, os homens da vigília apertavam seus terçados com mais força, seus olhos varrendo a escuridão com uma atenção redobrada. A confiança hesitante que havia começado a surgir evaporou-se, substituída por uma tensão palpável. A brisa agora parecia carregar sussurros invisíveis, e as sombras projetadas pelas luzes vacilantes ganhavam formas mais ameaçadoras. Mateus, na casa de Dona Zefa, sentiu um calafrio percorrer sua espinha, mesmo perto do calor da vela. O cheiro sutil que invadia a casa era inconfundível, trazendo de volta a memória vívida do encontro na estrada. Ele agarrou a faca de roça com mais firmeza, a sensação de segurança oferecida pelas paredes de taipa se esvaindo. A falsa calmaria da madrugada havia terminado. Os sinais sutis, o uivo distante, o cheiro nauseabundo que se aproximava, o silêncio apreensivo dos animais, anunciavam o retorno da sombra. O encourado estava por perto, e a vigília tensa de Passavento estava prestes a ser quebrada pelo terror que se concretizava novamente na escuridão da noite. A batalha pela sobrevivência estava longe de terminar. A confirmação do retorno do encourado não tardou a se manifestar em um ato de violência aterradora que rasgou a quietude da madrugada. Um grito agudo e desesperado ecoou na escuridão, vindo de uma das casas mais afastadas da pequena vila, quebrando a tensa vigília e lançando Passavento de volta ao abismo do medo. O grito, carregado de puro terror e súplica, foi abruptamente silenciado, substituído por um silêncio ainda mais horripilante. O pânico se espalhou como um incêndio entre os moradores. Os corações, que haviam começado a desacelerar em uma falsa sensação de segurança, voltaram a martelar descompassadamente. As luzes das velas tremeram ainda mais intensamente, projetando sombras frenéticas nas paredes das casas. O murmúrio das orações silenciosas se intensificou,
carregado agora de um desespero palpável. Os homens da vigília na praça se entreolharam, seus rostos iluminados pela luz vacilante dos lampiões, a determinação inicial dando lugar a uma apreensão sombria. O grito havia vindo da casa de Dona Inácia, uma senhora idosa que morava sozinha na extremidade da vila. A distância o separava, mas o terror naquele grito era universalmente compreendido. Sem hesitar, seu Joaquim, com seu terçado em punho, deu o primeiro passo na direção do grito, seguido pelos outros homens da vigília. Seus lampiões cortavam a escuridão, iluminando seus rostos tensos e determinados. A corrida pela estrada poeirenta era silenciosa, apenas o som de seus passos apressados quebrando a quietude sinistra que se seguiu ao grito. Ao se aproximarem da casa de Dona Inácia, a porta de madeira rústica estava escancarada, balançando levemente sob a brisa fria da madrugada. Uma luz fraca de candeeiro emanava do interior, lançando sombras grotescas nas paredes de taipa. O cheiro fétido, que antes pairava no ar, agora era intenso e nauseabundo ao redor da casa, confirmando a presença maligna ali. Com cautela, os homens adentraram a pequena moradia. O cenário que encontraram gelou o sangue em suas veias. Dona Inácia estava caída no chão da sala, seus olhos arregalados fixos no teto, sua face lívida marcada por um terror eterno. Uma mancha escura e crescente se espalhava em sua camisola branca, e um fio de sangue escorria de duas pequenas perfurações em seu pescoço. O ar estava pesado, carregado do cheiro de morte e da presença inegável do encourado. A barreira da fé e das ervas havia sido rompida. O primeiro ataque havia acontecido, e a sombra da noite havia provado sua força. O medo, que antes era uma sombra espreita, agora se concretizava em uma realidade brutal e sangrenta. A luta pela sobrevivência em Passavento havia entrado em uma nova e terrível fase. O interior da casa de Dona Inácia era um testemunho silencioso do terror repentino e brutal que a havia tomado. A luz trêmula do candeeiro revelava um cenário de desordem sutil, como se uma força invisível e voraz tivesse varrido o pequeno espaço. Uma cadeira de balanço, usualmente móvel no canto da sala, estava levemente virada, como se um movimento brusco a tivesse deslocado. Um bordado inacabado jazia caído no chão, a agulha ainda espetada no tecido, um fragmento de uma rotina interrompida pela violência. O ar estava pesado, carregado não apenas pelo cheiro pungente da morte, mas também por uma aura fria e opressora que fazia os pelos dos braços dos homens se eriçarem. Era a marca inconfundível da presença do encourado, uma energia sinistra que profanava a singela moradia de Dona Inácia. Os olhos arregalados e fixos da idosa pareciam contemplar um horror além da compreensão terrena, sua expressão petrificada em um último momento de terror absoluto. A mancha escura em sua camisola branca crescia lentamente, um testemunho silencioso da vida que esvaía. O fio de sangue que escorria das duas pequenas perfurações em seu pescoço era fino, quase delicado em sua aparência, mas carregava consigo a brutalidade silenciosa do ataque. Um murmúrio de horror percorreu os homens enquanto eles hesitavam na soleira da porta, a visão chocante confrontando suas piores expectativas. A fragilidade da vida humana diante daquela força sobrenatural era dolorosamente evidente. A casa de Dona Inácia, um lar que deveria ser um santuário de paz, havia sido invadida e profanada pela sombra da noite. Seu Elias, com o rosto lívido, ergueu seu terçado, a lâmina tremendo levemente em sua mão. Seu Joaquim cerrou os punhos, a raiva e a impotência lutando em seu semblante. O medo, antes uma sombra espreita, agora se tornava uma presença tangível, permeando o ar e paralisando seus movimentos. A invasão silenciosa da casa de Dona Inácia era mais aterrorizante do que um ataque barulhento. Sugeria uma furtividade predatória, uma capacidade de se mover sem ser detectado e de golpear com uma eficiência fria e brutal. A barreira das portas trancadas e das ervas protetoras havia se provado ineficaz contra a determinação silenciosa do encourado. Naquele momento sombrio, a fragilidade da defesa da vila tornou-se dolorosamente clara. Se o encourado podia invadir uma casa trancada e levar uma vida sem ser percebido, nenhum deles estava realmente seguro. O terror rastejava pelas sombras da noite, invadindo os lares e profanando a segurança da comunidade. A luta contra a sombra havia se tornado muito mais perigosa e desesperadora. A proteção da fé e dos remédios da terra parecia insuficiente diante da fúria silenciosa da criatura da noite. Após a constatação sombria da morte de Dona Inácia, um misto de horror e fúria tomou conta dos homens de Passavento. A passividade deu lugar a uma urgência sombria, a necessidade visceral de entender como o encourado havia entrado na casa trancada e, se possível, encontrar uma maneira de detê-lo antes que outras vidas fossem ceifadas.
Seu Joaquim, com a mandíbula cerrada e os olhos faiscando de raiva, foi o primeiro a se mover. Precisamos ver como ele entrou, disse, sua voz rouca e carregada de emoção. Não podemos deixar que isso aconteça novamente. Com lampiões erguidos, iluminando a poeira do chão e as paredes de taipa, os homens examinaram cuidadosamente a casa de Dona Inácia. Não havia sinais de arrombamento na porta ou nas janelas. As trancas estavam intactas, e as barras de madeira que alguns haviam colocado como reforço permaneciam no lugar. Era como se o encourado tivesse atravessado as barreiras físicas sem qualquer dificuldade, alimentando ainda mais o temor de sua natureza sobrenatural. A busca por rastros nos arredores da casa também se mostrou infrutífera. A terra batida não revelava pegadas distintas além das dos próprios moradores que ali chegaram. A brisa noturna havia varrido qualquer vestígio que a criatura pudesse ter deixado. Era como se o encourado se movesse sem tocar o chão, uma sombra que pairava sobre a terra sem deixar marca. A frustração e o desespero começaram a se instalar entre os homens. Como lutar contra um inimigo que parecia desafiar as leis da natureza, que podia se infiltrar em lares trancados e desaparecer sem deixar vestígios? A fé e os remédios da terra pareciam insuficientes diante dessa capacidade sinistra. No entanto, a visão do corpo inerte de Dona Inácia, a fragilidade da vida interrompida por aquela força maligna, reacendeu a chama da vingança em seus corações. Eles não podiam simplesmente se render ao medo. Precisavam encontrar uma maneira de lutar, de proteger suas famílias e sua comunidade. A atenção se voltou para Mateus, o único que havia enfrentado o encourado e sobrevivido. Seu relato da perseguição na estrada e a descrição da criatura se tornaram cruciais. Eles buscavam em suas palavras qualquer detalhe, qualquer pista que pudesse revelar uma fraqueza, um padrão de comportamento, algo que pudesse ser usado contra a sombra. A urgência de encontrar uma solução era palpável. A noite ainda era longa, e a vila permanecia vulnerável. A morte de Dona Inácia era um presságio sombrio do que poderia acontecer se o encourado não fosse detido. A busca na escuridão não era apenas por rastros físicos, mas por qualquer vislumbre de esperança, por qualquer forma de retaliar contra o terror que havia invadido a paz de Passa Vento. A vingança se tornava um motor poderoso, impulsionando-os a desafiar o medo e a buscar uma resposta na escuridão da noite. Após a infrutífera busca por rastros e a crescente sensação de impotência diante da capacidade do encourado de se infiltrar em lares trancados, um clima de desespero começou a se instalar em Passa Vento. A proteção das ervas e das portas trancadas havia falhado, e a natureza sobrenatural da criatura parecia desafiar qualquer defesa convencional. No entanto, em meio ao temor crescente, a sabedoria ancestral de Dona Severina e a experiência de Mateus em seu encontro com o encourado convergiram para uma ideia arriscada, um plano desesperado que representava a última esperança da vila. Dona Severina, com seus olhos penetrantes fixos em Mateus, relembrou detalhes de antigas lendas, sussurros de vulnerabilidades que, embora raras e incertas, mencionavam a versão de certas criaturas da noite à luz intensa. Após a infrutífera busca por rastros e a crescente sensação de impotência diante da capacidade do encourado de se infiltrar em lares trancados, um clima de desespero começou a se instalar em Passa Vento. A proteção das ervas e das portas trancadas havia falhado, e a natureza sobrenatural da criatura parecia desafiar qualquer defesa convencional. No entanto, em meio ao temor crescente, a sabedoria ancestral de Dona Severina e a experiência de Mateus em seu encontro com o encourado convergiram para uma ideia arriscada, um plano desesperado que representava a última esperança da vila. Dona Severina, com seus olhos penetrantes fixos em Mateus, relembrou detalhes de antigas lendas, sussurros de vulnerabilidades que, embora raras e incertas, mencionavam a versão de certas criaturas da noite à luz intensa e a locais consagrados. A igreja de São Miguel, com seu altar abençoado e a luz constante das velas votivas, surgiu como um possível refúgio e uma potencial armadilha. Aquele pequeno santuário, o coração espiritual da comunidade, poderia se tornar o palco de um confronto derradeiro. Mateus, por sua vez, recordou a breve hesitação do encourado quando ele ergueu o crucifixo na estrada. Embora a criatura não tivesse demonstrado repulsa violenta, aquela oeiroda reação sugeria que símbolos de fé poderiam, de alguma forma, perturbá-la ou enfraquecê-la. A ideia de usar a igreja como um ponto focal, um local de poder espiritual amplificado pela fé de toda a comunidade, começou a ganhar forma em sua mente. Precisamos atraí-lo para a igreja, disse Mateus, sua voz ainda rouca, mas carregada de uma nova determinação. É o único lugar onde talvez tenhamos alguma vantagem. A luz das velas, o altar abençoado, talvez isso enfraqueça.
Dona Severina assentiu lentamente, seus olhos fixos em um ponto distante, como se visualizasse as possibilidades e os perigos daquele plano audacioso. As lendas falam de criaturas das trevas que temem a luz pura e os locais de poder sagrado. É um risco, Mateus, mas talvez seja o único que nos resta. O plano, arriscado e incerto, começou a ser traçado. Mateus, por ter tido contato direto com o encourado, seria o responsável por atraí-lo para a igreja. Os homens mais fortes da vila se esconderiam no interior, munidos de suas ferramentas e da fé em seus corações, prontos para emboscar a criatura se ela demonstrasse alguma vulnerabilidade. Dona Severina lideraria as orações e os rituais de proteção dentro da igreja, buscando fortalecer o poder sagrado do local. A tarefa de atrair o encourado era perigosa. Mateus teria que se expor novamente à criatura, guiando-a de volta para o centro da vila e para a igreja. A escuridão da noite seria sua maior inimiga, mas também sua aliada, oferecendo alguma cobertura enquanto ele tentava conduzir a sombra para a luz. A decisão foi tomada com um misto de medo e esperança. Era um plano desesperado, nascido da necessidade de proteger Passavento da ameaça que a assolava. A busca por uma luz, tanto literal quanto espiritual, tornava-se a prioridade máxima. A madrugada avançava, e com ela, a urgência de colocar o plano em ação antes que o encourado fizesse mais vítimas na escuridão da noite. A igreja de São Miguel, outrora um refúgio de paz, se preparava para se tornar o palco de um confronto derradeiro entre a luz da fé e a sombra da noite. Com o plano desesperado traçado, a responsabilidade de atrair o encourado para a igreja recaiu sobre os ombros de Mateus. A ideia de se expor novamente àquela criatura gelava seu sangue, mas a imagem de Dona Inácia e o medo de que outros sofressem o mesmo destino o impulsionavam a seguir em frente. Munido apenas de sua faca de roça e da pequena cruz de madeira de Maria, Mateus deixou a segurança relativa da casa de Dona Zefa e mergulhou novamente na escuridão da noite. O silêncio da vila era opressor, quebrado apenas pelo farfalhar ocasional das folhas sob a brisa fria. Cada sombra parecia abrigar a presença sinistra do encourado, e o cheiro sutil da morte ainda pairava no ar, um lembrete constante do perigo iminente. Guiado pela pálida luz da lua que se esgueirava entre as nuvens esparsas, Mateus começou a se mover lentamente em direção à estrada onde havia encontrado o encourado pela primeira vez. Ele sabia que precisava se tornar uma isca visível, um chamado silencioso na escuridão para atrair a atenção da criatura. A cada passo hesitante, Mateus murmurava o nome do encourado em voz baixa, quase como uma provocação sussurrada ao vento. Ele tentava evocar a memória daquela presença fria e predatória, esperando que a criatura sentisse seu rastro e viesse ao seu encontro novamente. A tensão era excruciante, a sensação de estar sendo observado a cada instante. Ao alcançar a estrada deserta, Mateus parou, erguendo a cruz de madeira em sua mão como um farol silencioso na escuridão. Ele sabia que precisava parecer vulnerável, uma presa fácil para atrair o encourado para fora de seu esconderijo. O medo tentava paralisá-lo, mas a determinação de proteger sua comunidade o mantinha firme. Após alguns momentos de espera angustiante que pareceram uma eternidade, Mateus sentiu a familiar presença fria se aproximando. O ar ficou mais pesado, e o cheiro nauseabundo da morte se intensificou gradualmente. A sombra alta e esguia começou a se materializar na escuridão à frente, seus olhos vermelhos opacos brilhando fracamente. O encourado havia respondido ao seu chamado. Com o coração batendo forte no peito, Mateus começou a recuar lentamente, mantendo a cruz erguida e seus olhos fixos na criatura. Ele precisava conduzi-la de volta para a vila, para a luz da igreja, para a armadilha que eles haviam preparado. Cada passo para trás era um risco calculado, uma dança perigosa entre predador e presa na escuridão da noite. O caminho para a luz seria longo e incerto, mas era a única esperança que restava para Passavento. O chamado na escuridão havia sido atendido, e o confronto final se aproximava. A condução do encourado de volta para a vila era uma dança macabra sob o manto escuro da noite. Mateus recuava lentamente pela estrada poeirenta, a cruz de madeira de Maria erguida à sua frente como um escudo frágil contra a presença opressora da criatura. Seus olhos permaneciam fixos nos olhos vermelhos opacos do encourado, tentando manter contato visual, como se isso pudesse exercer algum tipo de controle sobre a sombra. O encourado seguia, sua movimentação ainda lenta e calculada, mas com uma intensidade crescente em seu olhar faminto. Parecia intrigado pela ousadia de Mateus, talvez até mesmo divertido com a aparente vulnerabilidade da presa que agora o guiava. O cheiro fétido que emanava da criatura se intensificava à medida que se aproximavam, tornando a respiração de Mateus cada vez mais difícil. A lua minguante,
escondida intermitentemente por nuvens esparsas, lançava sombras alongadas e distorcidas que dançavam ao redor de seus pés, criando um cenário fantasmagórico. Cada ruído da noite, o sussurro do vento, o coachar distante de um sapo, parecia amplificado pela tensão, mantendo os nervos de Mateus à flor da pele. À medida que se aproximavam das primeiras casas da vila, as luzes trêmulas na janela se tornavam mais definidas, atuando como um farol vacilante na escuridão. Mateus sentia uma ponta de esperança reacender em seu peito. A proximidade da civilização, mesmo que precária, oferecia um contraste com a solidão aterrorizante da estrada. Ele guiava o encourado pelas ruas estreitas e desertas da vila, evitando as casas trancadas e seguindo em direção à silhueta escura da igreja de São Miguel que se erguia no centro da pequena praça. A cruz em sua mão tremia ligeiramente, não apenas pelo cansaço, mas pela crescente proximidade do local que eles esperavam ser sua salvação. O silêncio da vila era agora diferente da quietude opressora da estrada. Havia uma tensão palpável no ar, a respiração suspensa dos moradores escondidos em suas casas, a expectativa ansiosa dos homens emboscados na igreja. Mateus podia sentir os olhos invisíveis o seguindo, a fé e o medo da comunidade pairando sobre ele. Ao chegarem à frente da igreja, a pequena construção de taipa emanava uma luz fraca e constante das velas acesas no interior. A porta de madeira estava entreaberta, convidando a sombra para dentro. Mateus parou na soleira, virando-se para encarar o encourado, a cruz de madeira erguida como um desafio final. "Este é o lugar", disse Mateus, sua voz rouca mas firme, rompendo o silêncio da noite. "Entre, se ousar." O encourado hesitou na entrada da igreja, seus olhos vermelhos fixos na luz bruxuleante do interior. Pela primeira vez desde o encontro na estrada, Mateus percebeu uma oeiroa da hesitação, uma sombra de cautela na postura da criatura. A luz da fé parecia exercer algum tipo de influência sobre a sombra da noite. A armadilha estava armada. A dança macabra havia chegado ao seu clímax. O confronto final estava prestes a acontecer sob a luz tênue da igreja de São Miguel. A hesitação do encourado na soleira da igreja de São Miguel foi breve, mas significativa. Por um instante, a sombra pareceu recuar diante da luz bruxuleante das velas e da aura de santidade que emanava do pequeno santuário. Seus olhos vermelhos opacos piscaram, como se a luz fosse dolorosa para sua visão acostumada à escuridão. Mateus aproveitou aquele instante de incerteza. Com um grito de desafio, ele avançou um passo para dentro da igreja, erguendo a cruz de madeira de Maria como uma arma. "Em nome de Deus, afaste-se!" Sua voz ecoou no pequeno espaço, carregada de fé e desespero. A reação do encourado foi imediata e furiosa. Ignorando a hesitação momentânea, a criatura avançou pela porta, sua forma esguia e sombria rompendo a barreira da luz. Um rosnado gutural escapou de sua garganta, um som bestial que profanou a quietude da igreja. O cheiro fétido que o acompanhava invadiu o ar, misturando-se ao aroma suave do incenso e da cera queimada. No interior da igreja, os homens de passa-vento, escondidos nas sombras laterais e atrás do altar, emergiram de seus esconderijos, brandindo seus terçados e facões. Seus rostos estavam tensos, iluminados pela luz vacilante das velas, a fé e o medo lutando em seus corações. Dona Severina estava ajoelhada diante do altar, suas mãos unidas em fervorosa oração. Sua voz, embora trêmula, ecoava pelas paredes da igreja, recitando salmos antigos e invocações de proteção. A água benta, guardada em pequenos recipientes, estava pronta para ser usada. O confronto final havia começado. O encourado, furioso por ter sido conduzido a um local de poder sagrado, lançou-se sobre Mateus com uma velocidade surpreendente. Seus olhos vermelhos brilhavam com uma intensidade demoníaca, e suas presas afiadas ficaram visíveis em um sorriso predatório. Mateus se esquivou do ataque com agilidade, usando a cruz de madeira para tentar manter a criatura à distância. Os homens da vila avançaram, brandindo suas armas contra a sombra. O metal encontrou resistência, não a carne e o osso de uma criatura viva, mas algo mais denso e espectral. Rosnados de dor e fúria escaparam do encourado enquanto era atingido. Dona Severina, no altar, aspergiu água benta na direção da criatura. O contato da água sagrada pareceu queimar a sombra, fazendo-a recuar com um grito agônico. A fumaça se elevou brevemente do ponto onde a água tocou sua forma. A luz das velas, antes uma tênue esperança, agora parecia se intensificar, banhando a igreja em um brilho constante.
O encourado cambaleava, sua força visivelmente diminuindo sob a luz da fé e o poder do local sagrado. Com um último grito de fúria e desespero, a sombra se desfez, como fumaça dissipada por uma forte ventania. Apenas um cheiro fraco de enxofre permaneceu no ar, antes de ser gradualmente substituído pelo aroma suave do incenso. O silêncio tomou conta da igreja, quebrado apenas pelas respirações ofegantes dos moradores e pelo murmúrio das orações de agradecimento de Dona Severina. A luz das velas brilhava intensamente, iluminando os rostos cansados, mas aliviados, dos habitantes de Passavento. A sombra da noite havia sido vencida pela luz da fé. A esperança havia renascido. O silêncio que se seguiu à dissipação do encourado na igreja de São Miguel era carregado de um misto de exaustão e euforia. Os corações dos moradores de Passavento, que haviam batido em uníssono com medo durante toda a noite, agora desaceleravam gradualmente, preenchidos por uma onda de alívio quase palpável. A luz das velas, que havia sido um farol de esperança na escuridão, agora iluminava rostos cansados, mas com um brilho de vitória nos olhos. Dona Severina se levantou lentamente do altar, suas mãos unidas em oração, lágrimas silenciosas escorrendo por suas bochechas enrugadas. Sua voz, embargada pela emoção, entoou um hino de agradecimento, ecoado suavemente pelos outros moradores presentes na igreja. A fé que os havia guiado durante a noite sombria agora se manifestava em um profundo sentimento de gratidão. Mateus, exausto mas vivo, apoiou-se em um dos bancos da igreja, observando o amanhecer que começava a pintar o céu do sertão com tons de rosa e laranja através das pequenas janelas de taipa. A brisa fresca da manhã invadia o local, dissipando os últimos vestígios do cheiro de enxofre e trazendo consigo o aroma familiar da terra úmida e das flores silvestres. Era como se a própria natureza celebrasse a partida da sombra. Ao saírem da igreja, os moradores de Passavento foram recebidos pela luz suave e acolhedora do sol nascente. A vila, que durante a noite havia se transformado em um palco de terror e apreensão, agora parecia banhada por uma nova esperança. Os pássaros cantavam alegremente, e o som distante de um galo ecoava pela manhã, anunciando o início de um novo dia, livre da ameaça que os havia assombrado. No entanto, a batalha contra o encourado havia deixado cicatrizes profundas na alma da comunidade. A perda de Dona Inácia era uma ferida recente, um lembrete sombrio do preço que haviam pago pela sua libertação. O medo da noite ainda pairava no ar, e levaria tempo para que a paz retornasse completamente a Passavento. Nos dias que se seguiram, a vila se uniu para lamentar a perda e para celebrar a vitória. A casa de Dona Inácia foi reconstruída com a ajuda de todos, e sua memória seria honrada nas orações e nas histórias contadas à luz do lampião. A igreja de São Miguel se tornou um símbolo ainda mais forte de fé e união, o local onde a comunidade havia enfrentado a escuridão e encontrado a luz.